Vamos lá? O que temos agora? Kim Paimos. Vamos traçar um paralelo entre Bolsonaro e o MBL. O Renan mostrou esse tweet. Imagine se o Kim Kataguiri fosse governador do Distrito Federal. Arthur, governador de São Paulo, e Renan Santos estivessem sofrendo tudo que o Bolsonaro está passando. Vocês acham que os governadores do MBL estariam fazendo o que diante do cerco contra Renan Sonaro? Vocês acham que Kim, mamãe falei, iam agir como diante de notícias que saem de tudo que está acontecendo? Será que eles iriam falar que a democracia está inabalada e iriam se silenciar diante de todos os absurdos contra Renan Sonaro? Ou será que eles iam cair para dentro, fazendo uma campanha nacional e usando seu peso como governadores, porque eles sabem que política é feita de grupo e que o grupo precisa estar mais unido do que nunca nos momentos de dificuldade? Eu vou te falar uma coisa, irmão. Deixa eu te falar uma parada, velho. Olha só. Vocês estão aprendendo na dor o que a gente vem falando há tanto tempo. Jair Bolsonaro não montou um grupo porque ele não é líder. Não adianta agora, Kim Paim, você querer e falar assim, vocês têm que estar com o Bolsonaro. Não, porque o Bolsonaro não esteve com essas pessoas. O Bolsonaro usou essas pessoas. Isso tá muito claro. Eu vi um corte do Renato 38 falando uma coisa que é verdade. Ele falou, cara, sabe como que o Bolsonaro sairia mito mesmo, desse depoimento com o Xandão? Se ele fosse lá, batesse na mesa e falasse o seguinte, Xandão, me prende agora, mas liberta as pessoas que estão lá presas por causa do 8 de janeiro, porque elas foram em meu nome. Liberta essas pessoas são inocentes. E me prenda. Eu fui o presidente. Eu estava no nome, o nome da faixa daquelas pessoas estava o meu nome. Então, me prenda e solta. Ali eu ia falar, mano, eu ia ter que reconhecer. Bolsonaro foi um puto herói, hein? Este sim se colocou na frente das pessoas e realmente mostrou que ele estava a fim de se sacrificar pelo grupo deles. Aí sim, velho. Aí sim. Agora, o cara falar, Xandão, sempre tem uns malucos aí, uns baderneiros aí, né? Uns malucos aí. Quer ser meu vice aí, meu? Brincadeira saudável aí. Então não adianta vocês quererem. Ou você vai falar que o Bolsonaro esteve com a Sarah Winter. Ou que o Bolsonaro esteve com o Bibi. Ou que o Bolsonaro esteve com alguém que se ferrou em nome dele. E assim, pra completar, que aí assim, isso mostra como esses caras estão usando vocês pra salvarem os próprios rabos. Dá uma olhada na declaração do Flávio Bolsonaro, que eu vi até o Beraldo falando um negócio hoje no grupo. Ele falou, cara, o que o bolsonarismo pensa dessa entrevista do Flávio? Porque como é que nesse momento o Flávio dá essa cutucada no STF? Olha o que o Flávio falou, dá uma olhada. Ao presidente Jair Bolsonaro seria uma condição para o apoio dele ao candidato da direita de 2026? Além disso, muito além disso, né? Eu acho que a condição para o Bolsonaro apoiar, se não tiver uma anistia, por isso que eu estou falando, que a anistia é o remédio, é a saída honrosa para todo mundo neste momento ainda dá para fazer. Porque, vamos supor, aconteceu essa maluquice aí de condenar o Bolsonaro. Ele está inelegível, não vai disputar a eleição, ele vai ter que apoiar alguém. Ele não só vai querer apoiar alguém, que banque a anistia, ou que banque um indulto, como você falou, eu não sei qual seria o instrumento, né, a ser utilizado, mas que eles fossem cumpridos. Porque a gente tem que fazer uma análise de cenário também, que numa hipótese do presidente da República dar um indulto para o Bolsonaro, o PT vai entrar com um habeas corpus aqui no Supremo e é inconstitucional esse indulto, como o Supremo já fez. Então vai ter que ser alguém na presidência da República que tenha um comprometimento, eu não sei de que forma, de que isso seja cumprido. Mas como? Porque aí eu estou te falando, é uma hipótese muito ruim, porque a gente está falando de possibilidade de força, de usar força. A gente está falando de possibilidade de interferência direta nos poderes. É tudo que ninguém quer. E eu não estou falando aqui, pelo amor de Deus, não estou fazendo tom de ameaça, eu estou fazendo uma análise de cenário, que é algo real que pode acontecer ou não pode. O Bolsonaro apoia alguém, esse candidato se elege, dá um indulto ou faz a composição aqui com o Congresso Nacional para aprovar uma anistia, 2, 3 meses isso está concretizado, aí vem o Supremo falando inconstitucional, volta todo mundo para a cadeia. Não dá. Isso não dá. Certamente o candidato que o presidente Bolsonaro vai apoiar vai ter que ter esse compromisso. Posso falar uma coisa? O Flávio cometeu o tal do sincericídio. Ele colocou o preço na mesa. Todo mundo já sabia que era esse. Mas ele falou com todas as letras. É o seguinte, você quer ser apoiado pelo Bolsonaro? O preço é, meu pai não pode ser preso, tá?
Ele não pode te apoiar pra você virar presidente e aí ele ser preso e você ficar lá, o STF mexendo, tem que fazer... O que ele falou, ele usou a palavra força. Você tá falando que um presidente tem que, talvez, fazer uso da força pra impedir que seu pai seja preso? É isso que você tá falando? Assim, eu não consigo interpretar essas palavras de outro jeito. Porque você falou de forma literal, talvez por meio de força. Então, quando o Bolsonaro vai lá e fala aquilo do Tarcísio, né? O que ele falou do Tarcísio? Ele deu uma criticadinha no Tarcísio. Ele falou, o Tarcísio não é tão de direita assim. Ele falou alguma coisa assim do Tarcísio. É basicamente ele esfregando o preço do apoio na cara do Tarcísio. Tarcísio, ó, o preço é esse aqui, ó. Você vai dar o induto? Porque dar o induto, beleza, isso é fácil. Só que a hora que o STF falar, ó, não tem induto porra nenhuma, você vai bancar a ponto de talvez ameaçar fazer uso da força para tirar o Bolsonaro da cadeia? E aí eu vou te dizer uma coisa que o Kim Paim já tá sentindo. Você imagina que merda de produto é esse? Um produto que já esteve lá, não fez nada por ninguém, devolveu o Lula ao poder e agora tem que ficar negociando para não ir pra cadeia. O bolsonarismo redundou nisso. No fim do dia, o bolsonarismo não é mais luta contra a corrupção, não é mais luta por uma economia de mercado. Não, no fim do dia, o bolsonarismo é: não deixe o meu papai ser preso. Que bosta de produto, hein? Que bosta de produto. Enquanto isso, o MBL tá aqui fazendo revista Valete, fazendo livro amarelo, fazendo debate, fazendo entrevista, fazendo congresso, montando banda e montando um partido, velho. Que faltam só 23 mil fichas para serem entregues no TSE. Serem validadas, não é entregues, validadas. Você acha que nós vamos validar elas ou não? Só que pra completar, assim, põe o do Poços. Olha a diferença de um grupo que faz de verdade. O Faustino se elegeu vereador lá em Natal, né, no Rio Grande do Norte. O que um vereador do MBL no Nordeste faz? Dá uma olhada no que ele faz aí, ó. Sexta-feira, tem música. Basicamente, ele está jogando bola com a galera, porque ele é um populista, ele vai só fingir que ele tá fazendo alguma coisa. Não, foi lá, tirou o tênisinho e tal, jogou bola com os moleques. E o Faustino joga bem, tá? Joga pra caralho o Faustino. Né? E por que eles estão fazendo isso em Ipanguaçu? Que, aliás, Ipanguaçu é onde? É Ceará? Rio Grande do Norte. Não, é no Rio Grande do Norte mesmo. Olha quem tá aí. Tava lá, inclusive. Vem dar um oi. Sabe o que ele tava fazendo? Põe a foto aí, ó. Tá. Ele estava entregando poços. Por favor, conte mais sobre isso. Olha, ela veio diretamente de lá. Você tá bonita hoje, hein? Obrigada. Olha, tá bonita. Foi uma operação muito legal mesmo. E, enfim, né, eu acho que essa parte da política é a parte legal, né? Quando você realmente... o que é? Tá bom. Então a gente tá levando poços para uma comunidade, chama Comunidade Angélica, onde eles não têm água doce. O Bolsonaro foi lá, fez um poço mal feito, né? Então tem duas partes, agora eu entendi muito bem. Então, quando ele fez a perfuração, ele ficou só na água salgada, não chegou até a água doce. E aí, depois o Girão teve que ir lá e fazer uma outra, para poder transformar essa água salgada em água doce, fez uma outra, levantou tipo um outro poço, mas não é um poço. Só que para isso funcionar, precisa de energia elétrica, onde... Quem paga essa energia elétrica? É a galera da Comunidade Angélica? Não. É a prefeitura. Sabe quem é que paga? Ninguém paga, então basicamente gastaram milhões lá e não funciona. Então agora a gente está fazendo um poço onde vai servir, né, para as pessoas poder plantar, trabalhar, enfim, trazer dignidade para aquela comunidade. São pessoas maravilhosas, eu adorei, eu tô bem animada para ser... Porque essa é a primeira parte, né? E essa primeira parte, ela dura aí os seus 20, 30 dias se tiver algum enrosco. E aí depois vem a parte onde a gente vai colocar placa solar, né? Porque aí não vai precisar de uma energia elétrica, já que as pessoas lá são pobres e não conseguem pagar. Então vai ser muito autossustentável e... Enfim, vai ser legal. Eu tô bem feliz. Realmente essa... É isso, sabe... A política é legal nessa parte. Então, é isso. Ajudem. Exatamente. Ajudem, por favor. Tamo junto. Essa a diferença, tá? Essa a diferença, né? Vai lá Kim Paim falar, vocês têm que fazer alguma coisa aí pelo mito que vai ser preso. Não tem não, né? Você tem que fazer alguma coisa pelos postos que estão sendo entregues por um vereador no Nordeste, do MBL. Tamo junto.
A Ana entrou no grupo, no Valet Plus, tamo junto. Levepostos.com.br. É Pocos, tá? Sem BR, só .com. Levepocos.com. Beleza?